Ser mãe é gerar, é trazer vida. Dizem que é padecer no paraíso, né? Dizem tantas coisas sobre ser mãe. Outro dia me fizeram uma pergunta: qual é a sua maior paixão? E a minha resposta foi gerar vida. Não apenas gerar a vida que eu gerei das minhas 2 filhinhas, mas produzir vida de alguma maneira na vida de alguém. Trazer alegria, trazer um novo ânimo, trazer uma esperança, gerar a vida de Deus na vida das pessoas. Eu acho que essa é a minha maior paixão. E eu, para falar um pouco mais sobre isso, sobre ser mãe, o que é ser mãe, os desafios e as delícias de ser mãe, se é que existe realmente esse paraíso para a gente padecer nesse momento de ser mãe, eu estou recebendo aqui 3 amigas queridas, mulheres maravilhosas que me inspiram, né? Não estamos sempre juntas, mas temos um carinho muito especial umas pelas outras. Aqui do meu ladinho, Nívia Soares. Tudo bem, Nini? Tudo jóia. Que bom ter você, viu? Obrigada. Vamos bater um papo. Cassiane Valadão. Cassi, muito obrigada. Aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. A Zenete, muito obrigada. Zenete Rodrigues, obrigada. E o Lucas, que é filho da Zenete, que está aqui junto também, né, Lucas? Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Vocês devem estar ouvindo barulho aí, né, gente? As crianças, é lógico. O Vitório, podia faltar. faltar. A Alice e a Isabela estão lá embaixo pegando fogo. Nós estamos aqui para bater esse papo. E aí, meninas, fiquem sempre à vontade, podem falar quando quiserem. Vamos tentar. A Cassiane gosta demais de falar. Pois então vamos começar Cassi, com ela. A Cassiane. Eu fiquei muito feliz e honrada, porque a Cassi, ela diz que ela realmente fala que foge das câmeras. Ela diz que as câmeras e ela não são amigas, mas ela não é verdade, são sim. Porque ela está sempre linda, sempre passando, né, uma mensagem gostosa para as pessoas, com tanta naturalidade, falando da maternidade, dos desafios de ser esposa de André Valadão, também já é um grande desafio, né, Cassi? Vocês, tem gente que desde pequenininha, minha mãe conta que minha irmã, desde 5 anos de idade, queria casar. Queria casar e ser mãe. Eu quero casar. Vocês pequenininhas já sonhavam em ser mães ou foi algo natural mesmo com a idade normal? Bom, no meu caso, eu não sonhava em ser mãe, não. Eu me casei sem querer ser mãe. E a maternidade foi algo que surgiu, que foi surgindo no decorrer dos anos, né? Na medida em que os anos passaram. 12 anos depois que a gente tinha casado, é que começou a apitar o famoso relógio biológico, né? Que eu acho que chega para todas as mulheres, ou quase todas, né? E eu comecei a ter vontade realmente de ter filhos, mas foi um processo. Foi uma coisa de também não apitou, não. Assim, o Lorenzo veio bem, foi um deslize. Assim. Eu já tinha quase 8 anos de casado. Mas eu conheço, acho que a maioria, né, cresce com esse desejo, ser mãe. Mas no meu caso foi tipo da Nívia também, não tinha assim. Esse sonho, eu também nunca fui assim aquela criança assim, que sonhava, que brincava de boneca, sonhava ter um filho. Não. Sempre foi uma coisa totalmente natural. E comigo foi interessante porque a vida inteira eu trabalhei com criança. Na igreja eu dava aula para a escola dominical, para uma criança, sabe? Uma criança, coisa linda demais. Eu sempre trabalhei com criança. Depois eu fiz educação física e dava aula para criança. Então todo mundo achava que eu ia casar e já ter filho rápido. E também, quando a Mariana nasceu, eu tinha 11 anos de casado. Até 8 anos, a gente também estava super tranquilo, curtindo o casamento. Deixa eu te entrevistar, Márcia. Como é que foi isso, aliás? Eu sempre tive vontade de perguntar isso. Como que... vocês não queriam antes? Foi no tempo certo? É até bom você perguntar, porque muita gente acha que eu fiquei tentando ter filho muito tempo. Acham comigo também. E não é. Na verdade, até 8 anos de casado, a gente estava tranquilo, a gente sempre teve uma vida muito agitada, também sempre viajando muito, sempre muito ativo na obra de Deus. E o trabalho do Eleazar, eu já tinha até parado de dar aula nessa época, mas aí eu tive uma crise de endometriose muito forte. Fiz uma videolaparoscopia para queimar os focos e a médica falou assim, bom, vamos parar de evitar então? Vamos liberar. Falei, tudo bem. Aí eu fiquei liberada, nós ficamos liberados para engravidar e eu fiquei tranquila, não fiquei ansiosa, preocupada. Alguns meses depois eu engravidei, tive uma gravidez na trompa e outros tantos meses eu engravidei de novo e perdi. Tive um aborto espontâneo. E aí até eu engravidar da Mariana, que eu fiz uma estimulação de ovulação por injeções, aí já deu 11 anos. Sim. E foram esses 3 anos aí, né, de perdas.
E também não foi nada que eu sempre amei criança, mas nunca fiquei, eu quero casar e ter filho logo. Mas graças a Deus cada um tem uma história. Eu sei que você, Nívia, e você, Cassi, também tiveram uma perda, né? Você já teve alguma perda gestacional, Isenete? Eu já. Quando eu engravidei, foi várias situações que eu vivi. Então, o Lucas era gêmeos. Não sabia. Então, inclusive, quando Era eu outro perdi, menino? tinha um sangramento, era tão novinho, então achou que eu não estava mais grávida. E depois de um mês, mais ou menos, novamente fazendo acompanhamento, né? E aí, não, tem um bebê. Olha, graças a Deus. Então, salvou-se o Lucas. Você é vitorioso já, então, desde o Com ventre, né, certeza, Lucas? desde Graças a Deus. Desde o ventre. Tive a gravidez muito difícil, muito complicada. E no quarto mês, eu tive outra sensação de aborto muito forte. Fiquei hospitalizada. E no quinto mês, eu tive que entrar em repouso mesmo. Não saía para nada, absoluto, até o 8º mês. No 7º mês, eu tive uma crise de asma. Sendo que eu nunca tinha tido bronquite, nunca tinha tido nada. De repente eu tive uma crise horrível. Eu fui para o hospital e eu lembro que eu cheguei no hospital, eu só perguntava ao médico, e meu bebê, e meu bebê? O médico disse para mim assim, olha, esquece o bebê, vão salvar você. Porque para eles, ele já tinha ido. Né? E Deus mais uma vez manifestou. Eu cheguei a ficar hospitalizada para tirar o bebê no outro dia. Porque não tinha batida, não ouvia coração, nada. Então eles deram aquele tempo da noite para que tirasse o bebê pela manhã. Eu estava com 6 meses e pouco. Mas falou que estava morto, não tinha mais batidas. E aquela madrugada toda eu orando e louvando ao Senhor. Eu acreditava, falei, não, Deus é fiel. Ele disse que é uma promessa. E outra, a ultrassom não dava que era menino ou menina. Olha, O mistério, não sabia. Mas nesse dia que eu estava hospitalizada, eu tive um sonho, pouco que eu cochilei, eu sonhei que era um menino, que eu estava recebendo um menino. E quando eu acordei, eu lembro como hoje, era 3h40 da manhã. E aí eu percebi que começou a estremecer dentro de mim. Chamei a enfermeira, falei, ele está mexendo, ele está mexendo. Ela disse assim, mãe é assim mesmo, né? Mas você vai ter outro, Deus vai colocar, te dar outro. Não, ele mexeu, ele mexeu. O médico chegou já para me preparar, para tirar. E eu disse, não, eu quero outro ultrassom, ele está vivo, ele está vivo. Meu Quando Deus. eu fui para o ultrassom, Isso era em qual coração, mês? 5, né? 5 6, meses? depois 5 para 6 já estava 6 meses e uns dias. Mas deu como se ele tivesse morto por causa da asma. Então, uma ação das trevas todo o tempo, para que eu não fosse mãe. Muita luta. Né? Porque tem uma história antes disso. O médico disse, olha, você nunca vai gerar. Mas Deus disse, você vai gerar. Aleluia. E aí ele nasceu com 8 meses e 1 dia. E outro, o médico disse para mim que ele tinha 2 quilos, que ele era muito pequeno, raquítico, que ele ia ficar na incubadora, não tinha como, me preparando, né? Ele nasceu. Na hora o médico falou, que surpresa, onde estava esse menino? 3 quilos e 300 e 47 centímetros. Não explica. O último ultrassom dele, um dia antes, ele tinha 2 quilos. Meu Deus. No outro dia ele nasceu com 3.200. Aleluia. Realmente é um milagre de Deus. É um milagre Glória de a Deus. Deus. Sim. Mariana também nasceu com 8 meses, não tinha nem completado os 8 meses ainda. E a gente mudou de hospital porque o médico falou, olha, esse hospital não tem. Ele me falou depois, na hora ele não me falou. Ele tinha certeza que ela ia precisar da UTI neonatal. E ela não precisou. Nasceu com 2,5 kg, mas assim, completamente perfeita, os pulmões tudo maduro. E ela lá também foi mais ou menos a mesma coisa. E vocês duas? Eu sei que para você foi muito mais difícil, né? Então eu vou deixar você por último, Cassi. O seu foi rápido, né? O seu foi rápido, né, Cassi? Você diz o quê? A perda. Foi. Você diz o tempo. É, assim, como que foi pra você essa perda? Você tava com um comecinho, né? Tá, o Lourenço estava com uns 5 anos. Eu não tinha vontade de ter outro, eu custei a ter. Aí eu falava, não, tá bom, quero mais, que ainda com um eu consigo levar nas viagens, acompanhar o André. E eu era muito agarrada com o Lourenço, sou ainda, a gente é muito...
E eu achava que não tinha espaço, aquela coisa que a gente acha do filho único, né? Mas como que eu vou amar outro filho? Como eu amo dois? Não sei. Então eu demorei muito. Quando o Lourenço fez 5 anos, ele começou a pedir. Foi ele começar a pedir que começou a quebrantar meu coração. O André já queria, todo mundo queria, o mundo queria. A gente queria muito. E o Lourenço não queria. O Lourenço era ciumento, ele pegava a minha barriga e falava, não, mamãe é só minha. Aí eu acho que eu me fechei. De repente ele começou a pedir um irmão. Aí isso foi mexendo no meu coração. Falei, então tá, né? Só que sabe aquela coisa meio, assim, não tão... Parei de tomar remédio, rapidinho engravidei. Ah, legal, tô grávida. Era pelo menos no tempo que eu queria, na época, no período que eu queria, que o Lourenço foi o oposto. Só que aí eu perdi. Aí, essa perda foi assim, me derrubou. Aí eu caí, assim, quebrantada diante de Deus. Aí eu pedi muito perdão. Falei, Deus, me perdoa, porque eu fazendo quase que, vamos dizer, um pouco caso, né? Assim, nunca achei que isso ia acontecer comigo, aquela coisa. Mas eu fiquei uma semana chorando. Mas essa dor de assim, de repente, nunca mais eu vou ser mãe. E eu, assim, era tão, né, fértil, eu achei que era. E eu demorei tanto pra ter, porque eu achava que eu podia ter a hora que eu quisesse, aquela coisa. Mas eu sofri demais isso. Além da perda do bebê, sofri. Aí eu falei, agora, Deus, também vou ter 4. Só que aí o meu marido queria pular 4. Aí nós calma, meu Deus, eu casei muito nova, com 21. Aí demorei muito, a gente vai lembrar 28. disso, viu, Tassi? Falta 2 ainda. Mas olha, mais um eu vou ter, eu acho. Eu vou animar. Mas aí realmente eu comecei a orar a Deus, sabe? Aí minha médica pediu 1 mês só. Olha, fica 1 mês sem tentar. Aí eu fiquei 1 mês, no outro eu tava grávida de novo. Aí o Vitório foi tão desejado, foi tão diferente da gravidez do Lourenço e da gravidez do bebezinho que foi. Aí, assim, foi muito, né, curtido e amado desde o ventre, né? E foi maravilhoso, mas, nossa, é muito difícil perder. Eu não soube o sexo, foi muito rápido também. Da Anitta, acho que foi mais ou menos... Foi mesmo. 3 meses, né? Foi antes até. Foi 5 semanas. Foi com 8 semanas. Mês e meio. Mas é uma dor, não deixa de ser, Sim, né? gente, e com o Vitório eu tive um susto. Foi a mesma coisa que aconteceu com um sangramento de repente, sem parar. Mas eu pensava, Vitória tá com 6 meses. Ai, meu Deus, eu tinha aquela esperança. Se tiver que sair, eu tive muitos casos. E eu tive um susto, um descolamento de placenta, tive que ficar um tempo de repouso também. Mas aquela mesma cena veio. Aí eu fiquei com muito medo. Mas graças a Deus, passou. Mas é muito difícil, Pedro. Verdade. Eu tive da Larissa também, quando eu estava grávida da Larissa, de poucos meses. Acho que no dia do aniversário de 1 aninho da Mariana, eu também estava com sangramento. E aí eu falei, Senhor, é teu, é teu. O Senhor pode reverter. E se não está bem formado o organismo, amém. E aí eu fui, o médico mandou tomar um remédio, eu tomei o remédio, foi parando, e a Laricinha nasceu, coisa linda. Para você foi muito forte, mas é terrível perder. E eu quero só fazer um parênteses, né? Existe uma guerra no Brasil para a liberação do aborto. Nós estamos declarando que nós somos totalmente contra o aborto. Amém. As mulheres que já passaram por isso, por essa dor de perder, que sejam 5 semanas, 8 semanas, a vida já está ali. O primeiro ultrassom, o coração já bate, gente. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então nós estamos aqui declarando para o mundo espiritual, para o mundo natural, que nós somos radicalmente contra o aborto. Somos a favor da vida. E se você que está em casa, está acreditando nessa teoria ou está querendo fazer o aborto, não faça. Por favor. A Isenete vai falar do anjo daqui a pouco. Também é um lugar que pode te acolher e te ajudar. Fala, Mi. Eu perdi também, né, no início, e foi muito difícil porque a gente estava já tentando e a gente já estava na expectativa do que ia ser, né? Então, no momento em que fala, você tá grávida, a gente já começa a idealizar, a gente já começa a ver já o bebê, mãe, você já se sente plena de um jeito, assim, tremenda, né? Eu lembro que eu sentia a minha barriga um pouco pesada, então você já começa a curtir aquilo como sendo alguma coisa muito normal, como alguém está dentro de você e, de repente, eu perdi. Eu perdi 3 dias depois que eu soube que eu estava grávida, eu perdi. E foi muito difícil, eu passei por meses muito dolorosos. E meses depois, né, que eu perdi, eu engravidei novamente. Eu tinha que fazer um exame e para fazer esse exame eu não podia estar grávida. Então eu tive que fazer o teste, eu estava no shopping com uma amiga. Comprei o teste de farmácia, eu fui no banheiro da farmácia, fiz o teste. Só gente, mesmo assim, né? Desencargo de consciência. Mas eu estava atrasada você estava também meio desconfiada que podia estar. Tava.
Ai, meu Quando, Deus, quanta emoção no banheiro do shopping. Parecia cena de novela, o banheiro ficou vazio na hora, não tinha mais ninguém. E aí o exame não ficou vermelho, ficou roxo. Uau. Super grávida, muito grávida. Imediatamente depois que eu fiz o exame, a cor apareceu e eu estava muito grávida. E aí eu comecei a chorar de pânico, de medo de acontecer tudo de novo. E tinha uma amiga comigo na hora e ela orou comigo, né, assim, liberando os meus sentimentos naquele momento. Foi muito importante. E foi muito, assim, de Deus tudo que aconteceu. Eu me lembro que a gente estava com uma movimentação para começar a casa de oração em Belo Horizonte pela Copa do Mundo. E naquele dia teve uma reunião em relação à casa de oração pessoal do IHOP, lá de Kansas City, veio naquele dia no shopping para ter uma reunião conosco. E naquele dia eu soube que eu estava grávida. Meu Deus. Eu falei, uau, Deus, que coisa tremenda. E naquela reunião eu não falei nada para ninguém. Uma das pessoas que estavam sentadas no momento que a gente foi orar, ela falou, olha, eu vejo você mãe. Como é que você aguentou? Como é que você resistiu? Você não falou? Não falei nada, eu fiquei quieta e foi muito doido. E logo fui ao médico, o médico constatou que eu estava grávida mesmo. E na 7ª semana já deu para fazer ultrassom. No ultrassom, ele viu que tinham dois bebês. Tinha dois. Eu falei, nossa, são dois fetos e tal. E aí o Gustavo, nossa, mas você tem certeza? Sério mesmo? São dois. Só que o coração não está batendo. E aí ele falou, nós vamos ter que repetir o exame para ver se essa gravidez vai para frente ou não. Que normalmente aborta-se um e o outro nasce. E aí naquele momento eu senti tanto a presença do Senhor, eu senti a presença do Senhor como se eu estivesse sendo batizada com o Espírito Santo naquela hora de novo. Eu senti que Jesus entrou na sala do ultrassom, eu senti a presença do Senhor muito forte. E aí eu orei, falei, Senhor, eu sei que é o Senhor que está aqui. E eu sei que é o Senhor que está fazendo isso. E veio uma paz no meu coração como eu não sentia há muito tempo. Uma paz enorme que só a presença de Jesus pode trazer. E aí eu falei, Senhor, faz o coração desse bebê bater agora, por favor, Jesus. E aí, enquanto o médico olhava as outras coisas no meu útero, quando ele voltou no bebezinho que o coração não batia, o coração começou a bater na nossa frente. Ai, meu Deus. E foi uma experiência muito linda. O médico ficou desconcertado. Ele não sabia o que dizer. Ele ficou assim, puxa, o barco começou agora. Que doideira, eu nunca vi isso acontecer e tal. Na hora do exame, né? Então foi um sinal de Deus para nós de que Ele estava nos dando as nossas filhas e de que Ele estava restituindo aquilo que foi perdido, restituindo os meus sentimentos, na verdade. Vamos falar cada uma frase do que a gente aprende nessa situação? O que vocês aprenderam? Depender de Deus totalmente, ficar no colo dele. E também a sensação de assim, eu sou incapaz. Eu não tenho controle de nada. Exatamente. Você, Cássia? A graça, né? A misericórdia de Deus na minha vida, que eu acho que eu era tão egoísta, assim. Primeiro de não querer ter. Depois de querer ter só um, achando que não dava para ter mais. E aí Deus foi muito misericordioso comigo e trabalhou na minha vida e no meu coração. Amém. É muito bom. E lembrando, né, gente, que a Cássia citou, não significa que isso foi um castigo, não, gente, de Deus, não. Né? Porque tem gente que, não tem nada disso. Isso acontece com muitas isso foi mulheres. um medo, eu tive até esse medo. Você pensou, será que nunca mais, não que Deus fez isso? Claro. Não, eu sei que Deus é maravilhoso, mas será que eu nunca mais vou ser mãe? Talvez porque eu não queria, fazia pouco caso, eu achava que não era hora, mas de jeito nenhum, Deus nunca castiga ninguém. Nunca. E é muito bom você falar isso também, porque eu sei de mulheres, de moças, que já cometeram aborto, às vezes antes de conhecer Jesus mesmo, e depois acham que vão ter esse castigo de Deus. Nunca vai poder gerar. Né? Que não vão poder gerar. Isso é uma mentira do diabo. Não significa isso, não tem nada a ver. Muitas pessoas falam, olha, Deus vai pesar a mão sobre mim porque eu abortei. Quer dizer, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende, pede perdão, confessa os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus não se lembra. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia a Deus. E mesmo se você conhecia a Deus e errou
e se arrependeu profundamente, há perdão para você, há uma nova verdade. vida, uma nova chance, né? E esse peso a gente não precisa ter. O que você aprendeu, Ni? Que Deus é o Senhor da vida e que acho que um dos maiores presentes que a gente como mulher pode ter é ser mãe, sabe? Eu não tenho como descrever. A gente fica muito cansada, a gente rala muito. Hoje eu cheguei aqui cambaleando, né? Ela tomou um café para dar um Tomei 2 cafés, tia Márcia. O efeito já vai acabando. do terceiro. Mas é bom demais, assim, a gente não troca isso por nada e a gente não consegue imaginar como era a nossa vida antes, como é que eu conseguia viver antes sem filhos. Né? E uma coisa que para mim foi muito marcante é o quanto o coração de Deus é liberado pra gente quando a gente é mãe, o quanto que a gente entende o que significa misericórdia, o que significa perdão e o que significa graça. É verdade. Né? Às vezes a gente às vezes cobra tanto do nosso próximo, né? E Deus, ele é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus, ele tem um coração tão doador e ele perdoa prontamente, né? E o quanto a gente precisa aprender isso e o quanto filho ensina isso pra gente. É verdade. Né? A ter um coração doador, Escola, né? A negar a si mesmo em prol do outro, como a Cassi falou, a gente deixar de ser egoísta, né? E o quanto que a gente aprende, né? Do coração de Deus. Verdade. Abre mão do sono, abre mão verdade. de comer. Você não dorme mais direito, né? Verdade. É uma coisa incrível. Você não tem viajar aquele com o marido. sono. Viajar com o Verdade. marido, de ficar Você fazendo dorme tipo, assim, assustada, né? acordar a hora que O sono quiser. é exatamente. Lucas é papai, gente. Meu Olha Deus só. do céu. Gente, Eu te carreguei no colo, menino. Olha que beleza, bonita, jovem. Eu tenho que me achar, né, eu vou gente? perguntar Isso pra aí, você. nega. A gente vai para o intervalo daqui a pouco, né? Vou fazer uma pergunta pro Lucas e depois quero saber de você se essa história de ser vó é ser mãe 2 vezes mês, é ser mãe com açúcar, essas histórias que meu falam. Deus, é tantas Lucas, coisas. como é que foi para você tão jovem quando seu bebê nasceu? Essa experiência, porque eu sei que é Dia das Mães, né? Mas você como filho, né? Veio como filho da Zenete representando os outros filhos, que a Zenete tem a Ana e mais 3 do coração, né, Zê? E E centenas outros tantos. de espirituais. Outros milhares, né? 30 crianças nas casas, crianças. É um trabalho maravilhoso que a Zenete faz, né? O Projeto Samuel, acolhe as crianças, um trabalho maravilhoso. Mas o que mudou para você a paternidade? O que mudou na sua vida? Assim, quando meu filho nasceu, nós morávamos na Alemanha, né? E era uma novidade para mim. Eu tinha 23 anos, foram há 2 anos atrás. Foi uma novidade para mim, né? Eu lembro que o parto ele demorou 20 horas. Uau, Meu Deus. A bolsa misericórdia. estourou Parto. mais ou menos às 3h40 da madrugada. E eu saí pulando na casa, eu vou ser pai, eu vou ser pai, porque sempre foi meu sonho ser pai. Né? Ter um menininho parecido comigo, jogar bola, gente, aprontar. E o menininho, jogar futebol. Bola e tal, e eu saí pulando, saí acordando todo mundo na casa, na Alemanha você não pode fazer muito barulho, né? E pulando e gritando em voz baixa, né? Tentando esconder. Tal, e aí Saiu todo mundo na minha correndo, cabeça era assim, estourou, chegou no hospital, Nasceu. beleza, Só já que vou não. sair. E não tinha ninguém da família lá. Não, tá toda Meu a pai, família minha mãe, tava minhas lá. irmãs, todo mundo, tios, Já estavam primos, preparados. já tava, e aí foi o choque, né? Porque aí passa 1 hora, 2, 3, Meu 4, Deus do 5, céu. 6, Muita e nada. oração. Que ansiedade. E a gente, Muita oração. Meu Deus, Parto e natural, a né? É um natural. costume no exterior, Porque aliás, lá, né? Lá você tem que marcar até 36 semanas, você pode marcar e ter cesárea, né? Depois disso, é obrigatoriamente ser normal. Esperar o Jesus. Só é risco de vida, alguma coisa assim que eles entram com a cesárea. Né? Então, a sensação de impotência é muito grande. A sensação que eu tive de impotência, assim, de eu não poder fazer nada pela minha esposa, pelo meu filho, e confiar em Deus e esperar. Né? E foram momentos muito difíceis, e aí, quando deu mais ou menos 7 horas da noite, né? Eu já estava assim... Ele passou mal. Passei mal. Passei mal. Eu não sei nem se eu não lembro se eu cheguei a desmaiar. Foi terrível. Foi assim, foi
A mãe gritando, a menina gritando de Um dois, lado, ele desmaiando do do outro, outro. achando que ia morrer os dois. Jesus amado. Aí teve um situação. fato interessante, porque Agora é 3 dias, engraçado, né? Mas Na hora não é foi fácil, terrível. não. 3 dias anteriores, seguidos, eu sonhei que eu estava na Estância Paraíso, onde nós temos o projeto, né? E com o neném no colo, olhando pro além, assim, como se eu estivesse lembrando com saudade da minha esposa. Ah, meu 3 Deus, dias seguidos. Misericórdia. Então, quando aquele momento Mas começou lembrou isso, ele passou. Você achou a demorar, né? Eu entrei em parafuso, eu falei, pronto, vou perder minha mulher, vou perder meu filho, vou perder minha mulher. Mas Deus foi fiel. Né? E na hora quando começou a ter dilatação, né? Porque até então, até 7 horas da noite, não tinha nenhuma dilatação. Meu Deus. E aí minha mãe entrou em oração, o pessoal da intercessão aqui do Brasil também Dilata, entrou. Senhor, dilata. Dilata, e aí começou a ter dilatação. Eu fui pro onde a minha esposa estava, no quarto, né? E comecei a acompanhar, né, o parto e tal, e ainda foi mais 3 horas ainda, né? Uau, meu Ainda Deus. desse processo. E quando ele nasceu simplesmente desfalecido. Aí E eu sem saber o que fazer, eu falei, pronto, perdi. Ah, na Aí hora. minha mãe Peguei e falou assim, comecei. ó, ele não vai gritar, ele não vai vida, chorar. né? Aí que ela levantou e ele chorou. Foi um Ai, alívio tão glória grande, a uma Deus. sensação tão... Eu tive o privilégio de estar ali ajudando a médica. Ajuda, ajuda, ajuda. Você tá acostumada Conheci já, né, tanto, filha? tô acostumada. A gente vai pro intervalo, meninas. Vamos tomar uma aguinha, né? Tem É, tanta emoção. Ui, A Lília muita precisa de mais um emoção, cascalho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.